pelo privilégio de, em casa, termos acesso a esse tempo de celebração, de continuarmos sendo igreja, a despeito das circunstâncias tão assoladoras. Obrigado, obrigado. O Senhor que habita em meio aos louvores, que o Senhor seja experimentado, percebido, acolhido, adorado, reverenciado em cada lar, em meio a cada família. Que o Senhor seja percebido por cada um e cada uma de nós. Abençoe a tua igreja espalhada pela face da terra. E seja o Senhor a nossa esperança. Seja o Senhor a torre forte na qual nos refugiamos. Seja o Senhor o grito de esperança na nossa alma. E ainda nessa manhã, ainda nesse dia, surpreenda-nos com a tua esperança. É o nosso pedido, é a nossa oração, é a nossa necessidade. Agarrados nos méritos de Jesus de Nazaré, oramos e te agradecemos por esse tempo. Amém, amém, amém. Bom dia, que o Senhor seja com o seu coração. Eu quero dividir uma palavra, quero compartilhar com você o Evangelho nessa manhã. E para isso leio João capítulo de número 20, a partir do verso 19, e quero falar acerca desse tema, surpreendidos pela esperança. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. O que é interessante é que nós estamos aqui no texto bíblico, no primeiro dia daquela semana. Que semana? A semana da morte de Jesus. A semana da Páscoa. A semana em que o Deus encarnado foi ao alto do Calvário ser pendurado numa cruz por mim e por você. No primeiro dia daquela semana. Jesus morre na sexta-feira de Páscoa. Os discípulos estão amedrontados, apavorados. O texto que lemos diz que eles estão confinados. Eles estão reunidos dentro de uma casa, com medo da perseguição dos judeus. Eles estão assolados, desesperados. Eles estão apavorados porque, na ótica deles, Deus morreu. O Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que andou com eles durante 3 anos e meio, que falou acerca da ressurreição, do reino vindouro. Agora é domingo de Páscoa, é à tarde, e eles estão sem ter contato com Jesus. Eles estão experimentando o sabor amargo da morte. Eles estão marcados pelo medo. Eles estão vivendo um tempo de pesadelo. A minha pergunta tem sido: que domingo é esse que eu e você estamos vivendo? Que tempo é esse? Um tempo também de confinamento. Um tempo também de medo. É o primeiro domingo para nós, como Igreja Batista da cidade, em que estamos confinados em casa, em tempo de quarentena. Nós estamos com o templo praticamente vazio, o nosso espaço de culto. Você está na sua casa nos acompanhando. Portas trancadas, isolamento social, quarentena. E deve ser assim. É uma medida de cuidado, é uma medida de proteção, é uma medida de solidariedade, é uma medida de humanidade. Porque você cuida de você e cuida de todos os seus. Portas trancadas, confinados, medo, pânico, dúvida, desespero. Um inimigo invisível assola toda a humanidade. Para os judeus de então, para os discípulos de Jesus de Nazaré, o medo era a religião judaica quer nos tragar. Eles vão nos perseguir. Os discípulos tinham medo dos judeus. Nós temos medo de um vírus. E isso coloca em xeque algo muito interessante. Porque onde está Deus diante do mundo em pânico?
Onde está Deus diante do sofrimento humano? Qual o lugar que Deus ocupa diante do pânico global? Isso gera uma discussão tão profunda que ganha contornos de discussão, tanto na teologia quanto na filosofia, o que chamam de teodiceia. Como um Deus bom pode agir em meio ao sofrimento, ou como diante de um Deus todo-poderoso as pessoas continuam sofrendo. Teodiceia é um termo derivado do título da obra de ensaio do filósofo alemão Leibniz, que justifica a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e da sua relação com a bondade de Deus. Eu fico perguntando ao meu coração, e eu fico pensando como está o seu coração em tempos de medo, pânico, confinamento, quarentena, isolamento social, dúvidas acerca do amanhã, por vezes desespero. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Se perguntássemos a Ariano Suassuna, ele diria, eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Ou existe Deus, ou a vida não faz sentido. Bastaria a morte. Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. Quem é você diante do sofrimento? E qual a sua visão de Deus acerca de tudo que estamos vivendo no mundo? Um contemporâneo de Suassuna, um poeta popular paraibano, Leandro Gomes de Barros, ele formula o maior problema da humanidade a partir de uma poesia, quando ele pensa acerca do sofrimento. E olha o que ele diz: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dúvida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? O sofrimento nivela todo mundo. O sofrimento revela a nossa impotência, a nossa fragilidade. Como diz a canção, o sofrimento faz a gente pensar que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Quando o sofrimento bate a porta, a gente quer fechar as portas. A gente quer se esconder. A gente quer se isolar. E nesse momento, o mundo precisa desse distanciamento social para enfrentar essa pandemia e para vencermos esse tempo de medo e de preocupação. Mas eu queria pensar com você o que a gente não deve fazer diante do medo, diante do sofrimento. O que a gente não deve fazer? Primeiro, não se desespere. Não permita que a esperança morra dentro do seu coração. Cuidado com as fake news. Não seja iludido pelas falsas notícias, por favor. E não divulgue essas falsas notícias. Não flerte com o caos. Não paquere com o mal. Tente guardar o seu coração. Lave as mãos, passe álcool gel nas mãos. Só que mais do que isso, lave seu coração. Peça a Deus para guardar a sua alma e a sua mente nele, para que você não adoeça psicoemocionalmente, para que você não flerte com o niilismo, a falta de sentido, a falta de esperança, para que você não fique olhando para os montes e perguntando de onde me virá o socorro. O socorro não vem dos montes, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. Nós estamos guardados em Deus, e nós precisamos que a nossa fé, mais do que nunca, faça sentido e não nos permita flertar com o desespero. Segundo, cuidado, porque no outro polo, alguns se desesperam, mas outros entram num equívoco profundo, que eu chamaria de positividade tóxica. Algumas pessoas começam a ter uma fé inconsciente, inconsistente, irresponsável, uma fé coach. Vai dar tudo certo, está tudo sob controle, não é nada demais, é só uma preocupação mínima. Cuidado com isso.
essa capacidade de encarar um momento caótico humanitário como algo muito simples, pode colocar em risco as pessoas da nossa igreja, pode colocar em risco sua família, pode colocar em risco um povo, uma nação. Pelo amor de Deus, não entre nesse caminho perigoso de um otimismo irresponsável. Essa coisa de dizer assim, em mim não pega não. Eu faço de novo menção a Ariano Suassuna, e ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu espero estar falando para pessoas que estão sendo batizadas pela esperança, surpreendidas pela esperança, mas que não flertem nem com o pessimismo desesperador e nem com o otimismo que é pai de uma positividade tóxica. Cuidado. E em terceiro, o que não deve ser feito em meio ao caos, ao medo e ao sofrimento. Cuidado com uma teologia descontextualizada. Citar versículos fora do contexto. E em busca de textos do Antigo Testamento para justificar uma irresponsabilidade e um não cumprimento das diretrizes dos profissionais de saúde, das autoridades sanitárias. Cuidado com isso. Essa coisa de ungir os umbrais da porta para que a peste não entre na minha casa. Por favor. Essa coisa de ficar postando, praga nenhuma chegará à tua tenda. Chega. Tem cristãos no mundo morrendo. Tem discípulos de Jesus assolados pela maldade. Por favor. A Bíblia não é um livro mágico. A nossa fé não é mágica. A nossa fé, antes de tudo, é uma fé ética. Chegou o tempo de entendermos o que é na Bíblia descritivo e o que é prescritivo. Quando a Bíblia fala do povo de Deus que ungiu os umbrais das portas e que o anjo do mal não passou, aquilo é uma descrição de um momento na história de Deus libertando o seu povo do terror egípcio. Aquilo não é prescritivo para a gente fazer em pleno século 21, em meio a uma pandemia. Pelo amor de Deus, cuidado com uma teologia desconectada do Cristo. Crer também é pensar, como dizia o nosso querido John Stott. E Carlos Drummond de Andrade disse que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Em meio ao sofrimento, ao medo, escolha ter esperança. Escolha ser surpreendido pela esperança, visitado por Jesus de Nazaré. Mas deixa eu voltar para o texto bíblico e agora tentar aplicar ao seu coração algo que esse texto falou ao meu coração. O que eu preciso fazer diante do medo e diante do sofrimento? Já que eu não devo me desesperar, já que eu não devo me apegar a uma positividade tóxica, já que eu não devo me desconectar teologicamente e me iludir a partir de textos fora do contexto, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a experimentar Jesus em casa. O texto que acabamos de ler, João 20, verso 19, diz: Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Como é que Jesus vai entrar na sua casa e na minha nesse tempo, meu irmão, minha irmã? Será que nós aprendemos a vivenciar a vida cristã no seio dos nossos lares? Será que de fato, de casa em casa, não deixamos de proclamar e anunciar que Jesus é o Cristo? Os discípulos estão confinados, como a gente, presos dentro de casa, com medo daquilo que está lá fora. Só que Jesus entra em cena. Jesus passa pelas paredes. Jesus atravessa as portas fechadas. E C.S. Lewis vai falar isso num dos seus ensaios. E ele diz que nós temos uma tendência a acreditar que esse é o mundo real.Esse é o mundo das coisas, o mundo palpável, o mundo tangível. E o mundo espiritual é tipo um mundo de fumaça. A gente pensa no mundo espiritual como algo assim, fumacento, inexplicável, algo estranho. C.S. Lewis disse, ao contrário. O Jesus ressurreto agora está vivendo o mundo de verdade. E o mundo de verdade é o mundo do outro lado. É o mundo onde o reino de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E agora Jesus, ressurreto, atravessa o mundo de fumaça.
E na verdade, C.S. Lewis diz que o mundo de fumaça é esse mundo nosso, tão frágil, tão pequeno, tão vulnerável, ao ponto de um inimigo invisível nos colocar em pânico. O que é maravilhoso é saber que Jesus atravessa as fronteiras do medo, as fronteiras do sofrimento, as fronteiras do desespero. Jesus entra, me permita, em portas fechadas. Jesus entra no meio do caos. E quando ele entra, ele pode ser experimentado, ele pode ser visto, ele pode ser percebido, ele pode ser tocado, ele pode ser experienciado. Em meio ao confinamento em que eu e você precisamos estar, que tenhamos a surpresa da esperança de ver Jesus dentro da nossa casa. Jesus entrou e se colocou no meio deles. Jesus é Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente. A maior resposta de Deus ao sofrimento humano não é acabar com o sofrimento humano a princípio, é estar com a gente. Eu estarei com vocês ainda que vocês passem pelo vale de sombra e da morte. Eu vou estar presente até a consumação dos séculos. Me parece que o grande desafio, embora seja a nossa oração, que haja a descoberta da cura para esse problema, que haja a descoberta da vacina, que haja a possibilidade de um medicamento que atenue a força do vírus, mas a nossa maior esperança é experimentar Jesus dentro de casa, dentro de cada um de nós, no seio da família, o Jesus que se põe entre nós, que nos surpreende com esperança. Espera nele, meu irmão. Espera nele, minha irmã. Faça tudo como se tudo dependesse de você. Tranca as portas, lave as mãos, evite o contato mais próximo. Não divulgue fake news, fuja da positividade tóxica. Não seja tocado e iludido por uma teologia descontextualizada. Não se desespere. Faça tudo como se tudo dependesse de você. E depois diz: vem, Senhor, entra na minha casa, Senhor. Vem nos surpreender com a tua esperança. Vem falar com a gente. Entra nas nossas casas, Jesus. Entra na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Entra na casa dos meus irmãos que estão aqui agora e que estão servindo, cantando, levando o evangelho através dessa tecnologia. Entra na casa deles e nos surpreenda com a tua esperança. Segundo, o que eu e você podemos fazer diante do medo, diante do sofrimento? A gente pode aprender a ouvir a doce e pacificadora voz de Jesus de Nazaré, que tem alegria em entrar na nossa casa. O texto diz, no verso 19 do capítulo 20 do Evangelho segundo São João, diz que Jesus, olhando para os discípulos, os abençoou, dizendo: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. O medo pode nos adoecer, nos paralisar, afetar o nosso sistema nervoso, pode comprometer inclusive a nossa imunidade. Interessante que em tempos de confinamento e em tempos de medo, a gente precisa olhar para os países que estão vencendo essa guerra. Mas os dados da China continuam alarmantes, porque em resultado ao confinamento, mesmo o vírus já batendo em retirada, o número de divórcios aumentou consideravelmente, pelo fato das famílias estarem muito próximas. Violência doméstica, números incontáveis. Adoecimento psicológico. É interessante pensar que o tédio, essa coisa de uma hora para outra, eu preciso parar com o meu ritmo. Esse tédio gera uma produção maior de cortisol, que é o hormônio do estresse. E na China, o que tem acontecido? Pessoas estão sofrendo de problemas cardíacos por conta da excessiva produção de cortisol pelo organismo. Então, olha o que o medo pode fazer com a gente, hein? Como é que a gente pode ouvir Jesus em meio a tudo isso, dizendo: paz seja com vocês? Mas durante um bom tempo, eu pensei que o contrário de medo era a coragem. Então, diante de pessoas com medo, eu sempre tentei encorajá-las. Mas a partir desse texto, eu descobri que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus que excede toda compreensão humana. A paz de Deus que guarda a mente
e guarda o coração, o pensar e o sentir, a razão e a emoção. Que você, em tempos de quarentena, aprenda a ouvir Jesus pacificando sua alma. Quem sabe trazer à memória aquilo que dá esperança. Quem sabe cumprir aquilo que o apóstolo Paulo recomendou à igreja de Éfeso. Capítulo 5 da carta aos Efésios. Falem entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Cite o evangelho, a boa notícia de grande alegria. Dentro de casa, cante louvores. Divida tarefas culticas. Um lê um salmo, alguém faz uma oração. E quem sabe assim, a gente não escute a voz de Jesus dizendo para nós: no amor não há medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você acredita que é possível experimentar paz em meio à tormenta? Você acredita que Deus tem um caminho em meio à tempestade, como disse o profeta Naum? Você acredita que Jesus anda por sobre a pandemia? Que Jesus continua assentado sobre um alto e sublime trono? E conforme Romanos 8, 28, Ele age em meio a todas as coisas, para o bem. Você acredita que Jesus pode entrar na sua casa e dizer: paz, paz, não adoeçam, não se desesperem, não briguem em família, não procurem o culpado, experimentem a minha paz. A minha paz eu lhes dou, e não a dou como o mundo a dá. Isso é Jesus, meu irmão, minha irmã. E diante do sofrimento, o perceba. Dê ouvidos à voz dele. E talvez hoje pela manhã, talvez hoje à noite, a voz dele seja: paz seja com vocês. Em terceiro lugar, o que a gente pode fazer diante do sofrimento e diante do medo? A gente pode aprender a encarar as dores da vida, sem perder de vista aquele que é. Verso 20 de João 20. João 20, 20. No ano de 2020. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Existem dores. Passamos por um tempo delicado. Estamos feridos. Estamos machucados. Estamos num mundo doente. E me parece que Jesus, depois de entrar e se colocar ao meio dos discípulos, depois de falar: paz seja com vocês, Jesus não nos esconde a realidade. Jesus mostrou as mãos feridas e o seu lado ferido por aquela lança. Os discípulos viram as dores do mundo, as dores do Cristo, as dores de Deus. Mas o que é interessante é que a gente precisa ter a capacidade de enxergar o todo, mesmo vendo as particularidades das partes. Eles viram que partes de Jesus continuavam marcadas pela dor. Mas o verso 20 continua dizendo que eles se alegraram quando viram o Senhor. O que eu estou tentando dizer? O Senhor é maior do que suas feridas. O Senhor é maior do que a sexta-feira da paixão. O Senhor é maior do que as dores da quarentena. O Senhor é maior do que os cravos, do que a lança. O Senhor é maior do que as dores de um tempo. Por quê? Porque se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, de todos os homens, nós somos os mais infelizes. Nós temos uma esperança que tem a ver com o outro lado também. Mas enquanto o outro lado não se revela a nós, aqui e agora, a gente pode se alegrar vendo o Senhor. E aí você diz: isso é impossível. Os discípulos também acreditavam que o era. Até que, vendo as dores, viram o Senhor. Aprenda a olhar para as dores do mundo, sem perder de vista o ressurreto, o Cristo bendito, aquele que venceu a morte. Guimarães Rosa disse: viver é muito perigoso. Jesus sabe bem disso. Mas ele venceu a morte. E ele disse para nós: no mundo vocês terão aflições. João 16, 33.
Mas eu tenho dito isso a vocês para que vocês tenham paz em mim. Tenham coragem. Tenham ânimo. Veja o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor em meio ao medo, em meio ao pânico, em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio, inclusive, a possíveis perdas. Nós podemos perder pessoas. Que o Senhor não permita, mas isso é possível acontecer. E como é que vamos ver Jesus e sermos surpreendidos pela alegria e surpreendidos pela esperança em tempos de caos? Olhe para Jesus. Ele tem as marcas da dor do mundo. Ele chora diante de tudo que está acontecendo. Mas ele continua rei, soberano, governando. E ele há de colocar no lugar todas as coisas. Ele venceu o mundo. E a gente pode vencer o medo. E por último, o que a gente pode fazer diante do sofrimento e diante do medo? Versos 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Fala com a gente de novo, Senhor. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que essas palavras podem gerar no meu e no seu coração? Eu fiquei pensando que diante do medo e diante do sofrimento, a gente pode se encher de paz. A gente pode ser cheio do Espírito Santo. E no meio do caos, cumprir a missão como igreja de Jesus de Nazaré. A W. Tozer disse há anos atrás: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Como ter coragem se estamos com medo? A paz seja com vocês. Sejam cheios do meu Espírito e cumpram a missão do mesmo modo que eu cumpri a missão que o meu Pai me deu. E hoje eu queria orar por você pedindo a Deus: sopra sobre nós e enche-nos com o teu Espírito Santo. Cristifica a nossa vida. Enche-nos e batiza-nos com uma coragem a despeito do medo e com uma paz que nos faz caminhar em meio ao caos. E como igreja de Jesus, seja online, seja em casa, seja escrevendo poesia, fazendo canções, mandando mensagens, orando por pessoas, gravando áudios e espalhando nas redes sociais, usando a criatividade. Dostoiévski disse: a beleza salvará o mundo. Onde há beleza, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Cheios do Espírito, cheios de paz, invadindo a história com conteúdos do Evangelho. Num mundo marcado pela fake news, uma igreja que anuncia a boa notícia de amor, a boa notícia encarnada, apaixonada, apaixonante. Jesus entre nós, Jesus em nós, a esperança da glória de Deus. Os discípulos com medo são desafiados a cumprirem uma missão. Qual é a missão que esta comunidade pode cumprir em meio ao caos? Qual é a missão que você, como discípulo de Jesus, pode cumprir? Quem sabe fazer amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Quem sabe ser batizado por essa paz e ser cheio da vida de Jesus como nunca antes. Quem sabe descansar em Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Quem sabe ser soprado por Jesus, conforme João 3,8, o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido pelo meu Espírito. Quem sabe sermos tomados por uma esperança teimosa, porque temos motivos para o desespero, mas a esperança burla o caos momentâneo. E ainda que a esperança se esvaia, Abraão creu contra a esperança. Creu contra aquilo que se devia esperar. E ele foi fértil em meio à infertilidade. Cheios do Espírito, a gente pode dar frutos. A doutora Karina Fukumitsu diz que a gente precisa trazer à tona a necessidade de ofertar acolhimento ao sofrimento.
Talvez a gente viva uma outra pandemia de adoecimento psicoemocional por conta do medo. Onde estão aqueles que ofertam acolhimento, que são cheios de paz, que são cheios do Espírito Santo? Outro dia alguém disse no The Voice Brasil que aquilo que é belo transforma a vida das pessoas. Poste a beleza. Em casa, tenta pregar um papelzinho escrito frases de amor na geladeira. Pega o batom e escreve no espelho do banheiro palavras de afeto, de carinho, de paz, de encorajamento. O paraíso tem mais a ver com as companhias do que com as geografias. A nossa geografia agora é uma casa. E essa casa pode ter contornos do reino de Deus. Criatividade, generosidade, afeto, solidariedade, cuidado, acolhimento, atenção. A mãe do Thomas Edison, o famoso Thomas Edison, recebia cartinhas da escola dizendo: a gente não pode ficar com seu filho estudando com a gente. Seu filho tem distúrbios mentais. Seu filho tem a incapacidade cognitiva. E ele via a sua mãe lendo a cartinha e chorando. E ele perguntava: mamãe, a escola falou o quê? E a mãe dizia: a escola sempre diz que lá não há espaço para gênios, meu filho. A escola diz que lá não há espaço para meninos tão preciosos como você. Esse homem cresceu. E esse homem descobriu coisas que nos abençoam até hoje. Inclusive, para que essa transmissão pudesse estar acontecendo. Algumas pessoas têm uma capacidade de transformar dor em dom. E no meio da angústia, elas dizem: a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte, para que a glória seja de Jesus. Cheios de paz, cheios do Espírito Santo, cumprindo uma missão, como Dietrich Bonhoeffer nos campos de concentração, preocupado em fazer teologia, abençoar a igreja no mundo, dizer que a igreja só é igreja quando é para os outros, e escrever inclusive o sermão do casamento de sua sobrinha. Como Viktor Frankl, nos campos de concentração, criou a logoterapia, que abençoa pessoas até hoje. Como Desmond Tutu, arcebispo da cidade do Cabo, na África do Sul, que lutou com Nelson Mandela pelo fim do apartheid. Como Martin Luther King, nos Estados Unidos, em tempos de segregação racial. Eu e você, num mundo assustado pelo coronavírus. Será que nós podemos ser cheios de Deus, cheios de paz, e cumprir a missão de Jesus de Nazaré? Diante do sofrimento, toque na dor de Deus, tocando na dor do mundo, e se dobre diante de Jesus. Eu termino lendo o final dessa porção das Escrituras. Verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados às portas, mesmo depois de experimentarem a paz, mesmo depois de verem Jesus, de ouvirem Jesus, de serem cheios do Espírito Santo, de pacificarem a alma aos pés de Jesus e cumprirem a missão, eles continuam, aspas, em quarentena. Fique em quarentena. Cumpra a sua missão daí. Eles estavam de portas trancadas. Aí Jesus entrou, pôs-se no meio deles de novo e disse: paz seja com vocês. Que essa experiência seja contínua na minha vida e na sua. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, creia, Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor meu
e Deus meu. 3 anos e meio andando com Jesus e Tomé não havia feito essa declaração. Parece que os tempos de quarentena, de dor, de sofrimento. Se não me engano, Spurgeon disse que o sofrimento é um megafone de Deus. Parece que em tempos de sofrimento a gente consegue ver Jesus como Ele é. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. Jesus está falando de mim e de você. A gente não viu Jesus, a gente creu. E é possível ser feliz, bem-aventurado, macarios, mesmo em tempos de assolação. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Em quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui, reunidos em teu nome. Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E crendo em ti, nós experimentamos dentro da nossa alma, no íntimo do nosso ser, nós experimentamos essa vida eterna, que já começou e que se desdobrará do outro lado desta vida. Sinaliza esta vida em mim, no meu irmão e na minha irmã. Dá-nos do fruto desta vida abundante, essa vida real e verdadeira. Faz-nos cair de joelhos aos teus pés, mesmo tocando nas feridas do mundo, mesmo tocando nas dores existenciais de um tempo. Faz-nos cair de joelhos diante do Cristo, diante do Deus que se fez gente e que age em meio a todas as coisas, para que nós nos tornemos gente como gente deve ser. Surpreenda-nos com a tua esperança, Senhor. Abraça a humanidade, ó Deus bendito, e entra nas casas por misericórdia. Se coloque em meio a nós, pacifica a nossa alma, faz o medo dar lugar a uma paz que ultrapassa todo entendimento. E cheios do teu Espírito, cheios de paz, nos dê o privilégio de cumprir a missão, de dizer para o mundo, assustado, de modo corajoso, que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E o nosso amanhã se chama Jesus Cristo, a quem adoramos, a quem suplicamos, diante de quem nos dobramos e dizemos: Senhor meu e Deus meu. Quando tocamos nas feridas do mundo, tocamos em Jesus de Nazaré e nos dobramos na certeza de que em tempos difíceis é possível ser um sinal de esperança para um mundo assustado. Surpreenda-nos com a tua esperança e abençoa o teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.